Olá pessoal, tudo bem? Se você nunca participou de um treinamento de brigada de incêndio, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Mas você sabia que prédios residenciais multifamiliares, mais conhecidos como prédios de apartamentos, também precisam de brigada de incêndio? E você tem ideia de como é esse processo de formação de uma brigada e quais as dificuldades que você pode encontrar? E se o prédio for ocupado em sua maioria por idosos? Como que a gente vai cumprir essas exigências? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica comigo aqui que é rapidinho. Pessoal, então fica aqui a primeira orientação. Observe a legislação e a norma técnica vigente para esse caso no seu estado, porque alguns critérios aqui podem variar, ok? Então, rapidamente, vamos definir o que é uma brigada de incêndio. Então, é um grupo organizado, formado por pessoas voluntárias ou indicadas, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio. Guardem bem isso. Abandono de área, prevenção de acidentes e primeiros socorros, dentro de uma área pré-estabelecida na edificação, planta ou evento. Bom, então toda edificação precisa de uma brigada de incêndio. Isso vai depender da legislação local, que estabelece para qual ocupação e porte é necessária a brigada de incêndio. Pegar o caso de São Paulo especificamente, será que prédios residenciais multifamiliares, ou chamados prédios de apartamentos, precisam de brigada? Vamos ver. Então, pegando por base o Estado de São Paulo, o Decreto Estadual 63/911, nós temos lá na tabela de exigências, para edificações com altura superior a 12 metros ou com área construída superior a 750 metros quadrados, a obrigatoriedade de brigada, como vocês podem ver nessa tabela do decreto. Ok, então nós já vimos que prédios com mais de 750 metros quadrados ou altura maior que 12 metros, no caso aqui prédios de apartamentos, precisam de brigada de incêndio. Mas esse grupo de pessoas que vai fazer parte da brigada, como é que a gente dimensiona isso? Então, para ser bem objetivo, vamos aqui à tabela A1 do IT 17 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é a nossa referência. E nós vamos observar o seguinte, que para edificação multifamiliar, que é o prédio de apartamentos, a brigada de incêndio é dimensionada na razão de 80% dos funcionários do prédio e um brigadista por pavimento. Então, cada pavimento equivale a um brigadista mais 80% dos funcionários que trabalham naquele condomínio. Tá? O treinamento é básico, o que significa que ele é feito em 4 horas no próprio local, não precisa, portanto, de uma pista homologada e o treinamento também é feito sem fogo. E por que eu digo isso? Porque em treinamentos de nível intermediário e avançado, os treinamentos têm que ser com fogo e envolvem tanto treinamento com extintores, quanto maniabilidade com mangueiras, que obviamente são feitas em pistas homologadas, ou seja, pistas que têm autorização para queima de combustível, tudo devidamente aprovado em órgãos públicos. Então, dito isso, vamos lá. Quem é o profissional habilitado a formar brigadistas? Então, o profissional habilitado para esse trabalho, que pode se responsabilizar perante o Corpo de Bombeiros durante um processo de regularização, é um policial militar ou um bombeiro militar com especialização de no mínimo 120 horas em prevenção e combate a incêndio e também técnico em emergência médica com no mínimo 80 horas de treinamento, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho e pode ser um técnico de segurança do trabalho. Especificamente para primeiros socorros, pode ser ainda um médico do trabalho ou um enfermeiro do trabalho. Bom, e quanto aos módulos a serem ministrados pelos profissionais habilitados? Não vou falar aqui sobre o conteúdo programático, porque senão a gente se estende demais, mas os módulos são esses. Teoria de combate a incêndio, então a parte teórica de combate a incêndio, pelo menos 1 hora a aula,
A prática de combate a incêndio, a gente chama de uma maniabilidade, no caso ali, basicamente com extintores e hidrantes sem fogo, e a teoria e prática de primeiros socorros, conforme nós já falamos anteriormente. Ele pode ser feito tanto pelo profissional de engenharia ou bombeiro, policial militar, quanto pelo médico e enfermeiro do trabalho. Bom, pessoal, creio que a gente conseguiu resumir bem como é o processo de formação de uma brigada de incêndio para um prédio de apartamentos. Normalmente eu deixo uma dica de ouro em cada vídeo, mas nesse caso eu vou deixar 2 dicas de ouro. Me acompanha. Então vamos lá. A primeira dica diz respeito aos aparelhos extintores. Como será feito um treinamento prático com extintores mesmo sem fogo, a recomendação é que se utilizem extintores próximos do vencimento, de tal forma que ao final do treinamento eles possam ser encaminhados para as empresas devidamente credenciadas e já retornem para o prédio com a inspeção mais recente. Caso não haja extintores próximos do vencimento, uma outra alternativa é negociar com uma empresa de extintores que estejam ali para manutenção e que possam ser utilizados antes de efetivamente serem revisados, de tal forma que você não precise utilizar os extintores da edificação. Então fica aí a primeira dica. Caso optem pela segunda alternativa, muito cuidado com os extintores que a empresa vai enviar, né? Solicite extintores que estejam em boas condições, que estejam lá somente para fazer a manutenção periódica anual. Cuidado com aqueles extintores que têm danos físicos, né, que podem gerar de repente acidentes. Muito cuidado com essa alternativa. É viável, mas requer algum cuidado. A segunda dica, na verdade, é uma orientação. Muitas pessoas têm me procurado sobre a dificuldade em se apresentar voluntários para treinamento de uma brigada de um prédio residencial, especialmente naqueles casos em que a população é na sua maioria de idosos. E aí vem, logicamente, aquela questão, como é que eles vão fazer o treinamento prático, como é que eles vão fazer a parte de maniabilidade? Bom, pessoal, então temos que ser bem realistas. É uma situação onde nós temos muitos idosos, obviamente o treinamento tem que ser um treinamento adaptado, ele tem que ser feito. Nós não vamos trazer pessoas de fora, tem que ser pessoas do prédio. Como que é esse treinamento adaptado? Aquelas pessoas que têm condições físicas para realizar a parte prática, farão a parte prática. Quem não tem condição física de realizar, fará a parte teórica e aquilo que estiver ao alcance dela. Então, agora, deixar de treinar a população, mesmo que seja idosa, não é uma boa alternativa. Porque só o fato dela conhecer o número para ligar para o Corpo de Bombeiros, no 93, ela conhecer os procedimentos de abandono, ela saber o que deve e o que não deve fazer, ela poder orientar as demais pessoas da edificação em caso de incêndio, ela passar informações corretas ao Corpo de Bombeiros, conforme foi orientado pelo instrutor, já é um ganho significativo. Então não necessariamente o fato de usar um extintor, uma mangueira, fará a diferença. Muitas vezes a diferença se faz pela informação, pelo conhecimento, pelas condições de evitar danos maiores ou lesões ou morte de pessoas baseado naquilo que ela aprendeu de como proceder em caso de um sinistro. Então fica aqui a orientação. Não deixem de colocar os idosos para participar do treinamento, mas, obviamente, adequando esse treinamento à capacidade deles física, às condições de realização da parte prática. Agora, a parte teórica também é muito importante. Se eles puderem fazer, obviamente devem fazer. Então, não deixem de fora. É possível, sim, fazer o treinamento com idosos, dentro das suas limitações. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, você curta e compartilhe. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema ou quiser sugerir algum outro tema, fique à vontade, por favor, coloque aqui nos comentários. Aliás, aqui na descrição também vou deixar um link para a instrução técnica
que trata de brigada de incêndio no estado de São Paulo. Lembrando que em outros estados podem ter critérios diferentes. Tá bom? Abraço!